Doutor Dilson, ontem o Brasil iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19. O que o doutor Dilson acha dessa polêmica sobre a vacina da Sinovac, Butantan, como sua eficácia, desenvolvimento, financiamento e a antecipação da campanha promovida pelo governador João Dória? Bom dia, doutor Dilson. Bom dia, meu caro Alberto Passo, bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares. Esse dia 17 de janeiro de 2021 vai entrar para a história, né? Essa pandemia realmente, ela mudou a face do mundo, né? A face social, a face de mortalidade e a economia do mundo, né? Que vai passar muitos e muitos anos para se recuperar. Obviamente, em muitos países do mundo, esse anúncio do primeiro paciente que foi escolhido e escolhida a dedo, né, foi uma enfermeira que estava à frente, né, do famoso hospital Emílio Ribas, né, dos mais importantes hospitais de doenças infecto-contagiosas do Brasil e do mundo, né? Ela estava à frente, ela trabalhava na UTI, era mulher, era negra, ou seja, são públicos que têm, nesse caso da pandemia da coronavírus, o Covid-19, tem perdido muita vida. No Brasil, já esse outro fim de semana, nós completamos mais de 208 mil mortes e devemos chegar muito mais ainda. Bom, surpreendeu a muita gente, por quê? Porque oficialmente o Ministério da Saúde, que deveria coordenar, no Brasil, por exemplo, deveria coordenar todas as campanhas de vacina, né? Apenas, não executar, que quem executa são os municípios e os estados. Marcou para quarta-feira, né? O ministro Pazuello, naquele jeito autoritário dele, jeito militar, um general muito despreparado, chegou a dizer que iniciaria essa campanha no dia D e na hora H. E simplesmente não disse que dia seria esse, que hora seria essa. Obviamente, o governador João Dória, como todo político, oportunista, pouco ético e tudo mais, resolveu que se antecipar, já que ele, na visão dele, na visão pessoal do governador, ele fez uma série de intervenções, ou seja, ele fez o contrato e o convênio com a Sinovac chinesa. Ele financiou, juntamente com a Sinovac chinesa e a iniciativa privada de São Paulo, eles financiaram, por exemplo, a parte da pesquisa, a parte do transporte logístico, ou seja, essa vacina foi produzida na China, esse primeiro lote, 6 milhões, o transporte, a logística, assim por diante. E ele queria ser, obviamente, como todo político, pouco ético e oportunista, ele queria ser o pai da criança. Obviamente, contribuíram para isso aí as declarações de quê? Do presidente, que essa vacina era a vacina chinesa do Dória, que não aceitaria que o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, que é um pau-mandado do governo Bolsonaro, fizesse um convênio com o Instituto Butantan de São Paulo, isso nas redes sociais, em entrevistas e assim por diante. E o Dória, obviamente, para se vingar, ganhou as láureas. Eu não sei se essas láureas vão se refletir em votos, né? Porque eu imagino que a imagem pública do governador, nos últimos meses, ela derreteu por conta dessa política, essa politicagem, essa pouca falta de ética e assim por diante. Então, vejam, essa vacinação teria que ter começado o mais rápido possível, mas 35 minutos, gente, depois que os 5 componentes da Anvisa, né, diretor da Anvisa, liberaram o uso da Coronavac aqui no Brasil e também, obviamente, da vacina produzida pela AstraZeneca, que é um laboratório suíço, né, e a Universidade de Oxford, que é uma universidade da Inglaterra, também foi liberada, tá certo? Mas só que quem fabrica no Brasil é a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde. Só que essa vacina está liberada, mas ela não está sendo produzida ainda porque está faltando alguns componentes dessa vacina. E claro que o Dória, que tinha 6 milhões, que arquitetou, que preparou tudo isso, ele preparou todo esse carnaval aí, ele saiu na frente, né, mostrando que o governo de São Paulo, além de estar patrocinando a vacina Coronavac, está também ajudando o Brasil. Bom, hoje às 7 horas da manhã,
o ministro Pazuello convidou os governadores que se sentiram ultrajados pelo governador Dória, né, contra dessa antecipação, para receber lá no sistema importante do Ministério da Saúde. Tem em São Paulo, por exemplo, um polo, né, de distribuição e logística de imunobiológico no aeroporto de Guarulhos, e chamou os governadores, não sei quais são os que vão acorrer ao pedido do Pazuello, para receberem lá e logo em seguida entregar a seus estados para que o Estado distribua para os municípios do país inteiro. Nesse primeiro lote, nós vamos apenas cobrir em torno de 1,2% da população. 1,2%, e a grande maioria vai ficar para quem? Para as pessoas que trabalham na linha de frente contra a Covid. Vejam só, no caso, só o Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um hospital estadual, vai começar a partir de hoje, de 7 da manhã a 7 da noite, a fazer vacinação dos seus 30 mil funcionários. Um hospital é maior do que, por exemplo, de São Paulo, é maior do que a cidade de Belém Maria e Chechel. Então, durante 12 horas vão fazer isso aí. Por quê? Porque são exatamente esses funcionários, essa população de profissionais que mais se infectam, obviamente, porque estão mais em contato com o vírus. Enquanto, por exemplo, geralmente os comerciantes têm contatos indiretos, mas estão duplamente protegidos, porque estão usando máscara, eles, seus funcionários, e também os clientes estão usando máscara. No hospital, isso é quase impossível, porque eu uso máscara, meu paciente usa máscara, mas, por exemplo, na UTI ele não pode usar máscara. Segundo, os procedimentos médicos de enfermagem e de fisioterapia são cara a cara, são face a face. Ou seja, é impossível praticamente as pessoas, em algum dado momento, não se contaminarem de uma maneira geral. É muito difícil, porque os procedimentos são muito próximos um do outro. Outra coisa que chamou a atenção, meu caro Alberto Passos, foi o seguinte: o general Pazuello, ele queria que o produtor da vacina, que é o governo de São Paulo, enviasse as vacinas para o aeroporto de Guarulhos, onde eles têm um terminal de logística do Ministério da Saúde, e depois ali o governador Dória recebesse os seus 1.300.000 doses. Ora, se eu produzo, eu estou entregando ao Ministério da Saúde do meu país, por que eu não fico essa fatia? Por que essa vacina tem que viajar para um ato simbólico? Então, o general, apesar de ser especialista em estratégia e tudo mais, essa solicitação, por exemplo, foi extemporânea. Obviamente, o governador Dória, né, como quase todos os políticos são oportunistas e pouco éticos, ele não vai entregar essa vacina. Ele vai ficar lá e vai devolver apenas os 4.700.000 doses que deverão ir para o restante dos 26 estados da Federação Brasileira. Doutor Dilson, aproveitando agora, vou encaixar aqui uma pergunta para o senhor, que é com relação à vacina, né? Quem pode e quem não pode tomar a vacina? Quem teve câncer e quem faz hemodiálise, como fica? Olha só, como toda vacina, essa vacina não é diferente, né? A única diferença dessa vacina é que nós temos alguns produtos que foram feitos pela primeira vez com técnicas e tecnologias diferentes. Nenhuma dessas que foram feitas com técnicas e tecnologias diferentes estão sendo, nesse momento, utilizadas no Brasil. Por exemplo, no caso, essas vacinas especiais que utilizam parte do vírus, no caso do SARS-CoV número 2, essas vacinas são produzidas por duas empresas, né? E não são, no momento, não serão empregadas no Brasil, que é a Moderna, a americana, e a Pfizer. Essas duas empresas, né, com a BioNTech, que é uma empresa alemã, essas duas empresas elas vão utilizar pedaços do vírus que vão se acoplar à proteína da espícula, ou spike, a proteína, aquela proteína que dá um aspecto de coroa no vírus, por isso que ele chama-se coronavírus. Então, nesse caso, as outras vacinas estão sendo produzidas com as mesmas técnicas que produzimos há mais de 40 anos, gente. Nós conhecemos a vacina da gripe, a do sarampo, ou seja, nós utilizamos o vírus morto, ou então o vírus atenuado, ou seja, nós pegamos o vírus, colocamos numa cultura, depois matamos o vírus, destruímos o vírus, e com a parte desse vírus que é morta, nós fazemos a vacina, fazendo com que, ao introduzir um vírus morto no organismo de uma pessoa, o sistema de defesa dela produza
anticorpos específicos contra essa doença e assim por diante. Então, no caso aqui, valeriam, por exemplo, as mesmas recomendações que fazemos para a vacina da gripe e assim por diante. Por exemplo, se uma pessoa está em estado febril, está com diarreia, com febre, a gente adia o uso dessa vacinação. Então, se um paciente, vamos começar pelo grupo que você perguntou, paciente com câncer, nem todos os pacientes com câncer têm baixa defesa. Por exemplo, os pacientes que têm leucoses ou doenças, por exemplo, leucemias, de uma maneira geral, leucose, esses pacientes podem apresentar baixa defesa, mas o benefício da vacina supera de longe o seu risco. Então, nesse caso, se o benefício supera o risco, nós vamos utilizar. O médico vai, nesses casos especiais, emitir um parecer dizendo se aquele paciente vai poder usar. Isso serve para diabéticos, para hipertensos. Agora, a grande pergunta, e esses pacientes que têm problemas na defesa orgânica? Por exemplo, pacientes com artrite reumatoide, com lúpus eritematoso sistêmico, se a doença estiver ativa, e nós temos como ver se o lúpus eritematoso, se a artrite reumatoide estão ativos, por exemplo. Se ela estiver ativa, nós adiamos o procedimento. Como é que eu sei que uma doença está ativa? Quando os anticorpos produzidos pelo organismo estão ativos, estão destruindo certos tecidos, por exemplo, quando a PCR está muito alta, né, a proteína C reativa, quando o complemento do paciente que se faz o rastreamento está muito baixo, ou seja, está sendo utilizado. Então, se o paciente estiver em atividade, nós vamos fazer o quê? Vamos reduzir a possibilidade do paciente ter uma reação imunológica não usando a vacina. Mas aí o médico vai oferecer ao sistema de saúde público, no caso, né, o SUS, um parecer dizendo, detalhando qual é a hora, qual é o time, qual é o tempo que esse paciente pode ter. Então, isso vai valer para todas as doenças e assim por diante. Então, o que é que a gente aconselha? Procure o seu médico e veja se você tem condições de utilizar. Em tese, todos os brasileiros teriam condições de colocar. Alguns grupos especiais vão necessitar de um parecer específico e de um tempo específico. Mas serão muito poucas pessoas que haja restrição. Por quê? Na medicina nós temos uma coisa importante, Alberto Passo, que é o risco e o benefício. É como se fosse um prato de uma balança. Se o risco de morrer é muito alto, e do coronavírus, a Covid-19, o risco é bastante alto, 2%, a cada 100%, 2 morrem de uma maneira geral. Então, se o risco é alto se o risco é alto e o benefício da vacina é alto, nós vamos para o lado do benefício e assim por diante. Então, nesse caso, em tese, todo mundo e esses grupos especiais deverão passar por uma avaliação médica específica ou especializada e o médico emite um parecer se responsabilizando por isso aí. Até porque nas fases clínicas utilizadas, por exemplo, efeitos colaterais importantes nós não tivemos. Quais seriam os efeitos colaterais importantes? São pacientes que desenvolvem alergias graves, idiosincrasias graves, que precisam, por exemplo, utilizar corticosteroide em altas doses, precisa de apoio médico e ir para um UTI, ou seja, qualquer imunobiológico, qualquer remédio pode dar isso. Lembrar, gente, que o remédio que mais dá alergia no mundo chama-se AS infantil. E mesmo assim, 2 bilhões de pessoas, ou pelo menos 10 vezes a população do Brasil, não deixa de usar. Ou seja, todas as pessoas que têm infarto, AVC, tomam AS infantil. Ou seja, agora um pequeno grupo que tem alergia, que fica com os olhinhos inchados, os lábios inchados, a chamada edema de Quincke, esses pacientes a gente não utiliza. Então, em tese, respondendo a sua pergunta, todos os brasileiros deveriam usar a vacina, sem exceção, e os casos especiais, os médicos especialistas, o seu médico particular, o seu médico clínico, o seu condutor de sua saúde, deverá emitir um parecer liberando a sua vacinação ou não. Doutor Dilson, nesse caso de Manaus, quem tem culpa? Os governos municipal, estadual ou federal? E o que deveria ser feito para impedir que os sistemas estadual e municipal entrassem em colapso? Olha só, faz uma grande polêmica no Brasil. Assim, nós sempre procuramos culpados das coisas, entendeu? Esquecemos que muitas vezes a culpa também está em nós mesmos. No caso, veja só, do colapso da saúde pública de Manaus, nós temos várias pessoas físicas e jurídicas que respondem por isso aí. Então vamos colocar em ordem de importância, tá certo? Quem faz o atendimento de pacientes graves, geralmente, em quase todos os estados da Federação Brasileira, são os hospitais públicos, principalmente os hospitais estaduais, com exceção do Rio de Janeiro,
que é a única capital do Brasil, que não municipalizou nem estadualizou os hospitais de grande porte. Então, o Rio de Janeiro tem mais de 30 hospitais, todos federais. Os grandes hospitais do Rio são federais. Mas as outras capitais, os outros estados, grande parte dos hospitais estão na rede estadual. Aqui de Pernambuco nós tínhamos o ex-INAMPS, tinha o Barão Luceno, o Getúlio Vargas, o Agamenon Magalhães e o Pan de Areias. Os 4 estão sob a égide do governo do estado de Pernambuco. Então, em tese, os governadores, através de uma norma do Supremo Tribunal Federal, também têm a obrigatoriedade de decretar restrições, lockdowns, e assim, o uso de máscara obrigatório, municípios e estados. E a União ficou com a coordenação. Então, no caso do Amazonas, o principal culpa de tudo isso é do governo estadual. Você lembra-se que em dezembro, os casos de Manaus é uma rede muito pequena. O norte do país, o Brasil tem 500 mil médicos, a maioria desses 500 mil médicos estão no centro-sul do país, principalmente no sudeste. No nordeste, a maioria dos médicos estão nas capitais e área metropolitana. Nós temos muito poucos médicos no interior. No estado do Amazonas, nós temos uma quantidade muito pequena da população dos médicos lá no estado do Amazonas, de maneira geral. Então, o que é que aconteceu? Lembre-se que lá também aconteceu um fato que uma nova variante do vírus, uma nova mutação entrou, fazendo com que a infectividade, ou seja, a taxa de transmissão, fosse de 70% a mais. Então, no mês de dezembro, já começamos a ver que o Amazonas o seu sistema ia entrar em colapso, ia colapsar. Por quê? Porque a quantidade de internamento no começo do mês de dezembro já estava em 90%. Ora, a precaução para leitos especiais em pandemias é 70%. Então, o que aconteceu? O governador Wilson Lima, ele decretou um lockdown, que a população fez grandes passeatas, inclusive com políticos, deputados federais e tudo mais, muitos políticos de vários partidos, principalmente o Eduardo Bolsonaro e outras figuras, se contrapuseram isso aí. O governador, pressionado, fez com que a medida fosse revogada. Ora, no dia 28 do mês de dezembro, a medida foi revogada. Nós já estávamos no auge disso aí, com mais de 90% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. O município, por exemplo, teve menos culpa, porque, por exemplo, ele tinha estoque estratégico de oxigênio para até mais de um mês. Foi exatamente o município de Manaus, ou seja, a rede municipal, que cedeu grande parte dos seus torpedos de oxigênio, do oxigênio líquido, para a coisa. Terceira coisa que é importante, como o estado de Alagoas tem pouca expressão na parte de medicina, a White Martins, que é a maior empresa da América Latina de fornecimento de oxigênio líquido, tem uma fábrica lá e tem outra fábrica pertinho na Venezuela e produz o mínimo para lá. Não tinha condições, por exemplo, de absorver uma demanda de 300% maior, que foi o que aconteceu. Em uma semana, a demanda por oxigênio em termos de metros cúbicos aumentou em 300%. Segundo, grande parte desse oxigênio vem de quê? Vem de barco, passa vários dias, vem de avião. Diferentemente daqui que você vê os caminhões trafegando aqui da White Martins aqui para o Pernambuco, nas suas fábricas e assim por diante. Então, nesse caso, essa dificuldade logística de produzir e a irresponsabilidade e a falta de pulso, a pusilanimidade do governador fizeram com que a população fizesse. Terceiro ponto importante do governo federal, que através do ministro Pazuello, que não é médico, mas também não é nada, ou seja, é uma pessoa, digamos assim, é um general, mas entre todos os generais que poderia entrar ali, é autoritário, é incompetente, é subserviente, ou seja, foi lá pregar um tratamento precoce que não existe ainda. Não existe tratamento precoce contra essa doença. Nós tratamos, por exemplo, quando o paciente tem trombose, tratamos quando o paciente tem falência de múltiplos órgãos, mas não tem um tratamento específico para isso aí. E o resultado foi estimular que Manaus utilizasse a famosa cloroquina, que não deu certo em nenhum país do mundo. Não existe. Inclusive, a própria Anvisa, o almirante Barra, por exemplo, no seu pronunciamento deixou bem claro que não existe tratamento. E é nomeado pelo Bolsonaro, ou seja, os cinco profissionais que deram, por unanimidade, a liberação da Coronavac, a vacina de AstraZeneca e da Oxford, foram bastante unânimes que não existe tratamento específico ainda. Não sei o que acontecerá com ele. Como eles têm mandato, certamente deverão ser demitidos pelo Bolsonaro e assim por diante. Então, nesse caso, isso contribuiu, o governo federal também contribuiu.
E a parte mais significativa é a população. A população se insurgiu completamente contra o lockdown e assim por diante, fez festas. Ontem mesmo foi decretado, por exemplo, que as pessoas não podem sair de casa à noite e várias pessoas foram presas porque estavam se aglomerando. Então a população também tem culpa disso aí, porque ela tem consciência que essa doença mata. E a irresponsabilidade a gente só coloca entes públicos como irresponsáveis. E nós que fazemos as coisas erradas. E fazemos conscientemente. Nós temos informações, você entra em qualquer blog, em qualquer site de internet, você sabe tudo sobre essa doença. Por que você continuou fazendo besteira e comportamentos suicidas, fazendo roleta rufa consigo próprio e com a outra? Quando você se mata e se suicida, o problema é seu e de sua família. Mas quando você tem procedimentos de uma maneira geral, que podem acabar com sua vida e espalhar essa doença, o problema é da sociedade. Então, nesse caso, são esses 4 componentes, entendeu? Governo estadual, governo municipal, governo federal e a própria população que contribuíram para isso aqui e continua contribuindo ainda. Outra coisa também são as fake news. Criou-se uma comoção geral. Eu vi, por exemplo, algumas cadeias de televisão colocando que em um hospital toda uma ala morreu. Depois que a coisa passou, o diretor e a diretora médica falaram, não, morreram 3 pacientes. É um absurdo morrer 3 pacientes. Mas não foi toda a ala. A imprensa também, muitas vezes as pessoas davam declarações emocionadas, outras não sei por que causa fizeram aquilo ali, criaram um caos muito maior do que a coisa estava acontecendo. Então, em cima de um lockdown, em cima de toda uma parafernália daquela ali, em cima de toda uma comoção social e pessoal, muitos aproveitadores também ampliaram o que já estava ruim, entendeu, Alberto Passos? Ou seja, na verdade, foi uma coisa previsível, tá certo? Então, foi uma falha generalizada e, obviamente, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que defende, de uma maneira geral, nossos direitos, vão investigar as culpas individuais e aqueles que tiveram culpas deverão ir para as barras da justiça. Doutor Dilson, por que o Brasil não conseguiu produzir na Fundação Oswaldo Cruz a vacina da AstraZeneca, Oxford, e precisou apelar para a vacina produzida na Índia, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca? Olha só, rapaz, olha, a Fundação Oswaldo Cruz é uma das maiores fundações produtoras de tecnologia de imunobiológico do mundo todo. Ela está na esfera do governo federal, do Ministério da Saúde, tá bom? Agora, veja, essa vacina foi desenvolvida, já foi liberada no mundo todo, e resultado, o Brasil já tem condições de produzir, mas só que o insumo vital, que é um ingrediente farmacêutico específico, ativo para isso aí, o IFA não chegou no Brasil. Então, nós temos a tecnologia, podemos fabricar a partir de agora 700 mil doses de vacina por dia, mas o que é que aconteceu? O laboratório AstraZeneca suíço e a Universidade de Oxford não mandaram esse ativo, esse ingrediente farmacêutico ativo, que é fundamental para produzir essa vacina. Então, a Fundação pretendia fazer 700 mil doses e entregar ao governo federal para distribuir aos 27 estados da Federação Brasileira, entregar exatamente 110 milhões de vacinas até o mês de julho. Mas isso não deverá ser cumprido, entendeu? Agora, veja, nisso o presidente da República, o ministro, eles tem que ingerir, porque, veja, essa vacina está sendo já entregue em vários locais. O que é que eles fizeram? Apelaram para um laboratório lá da Índia, que é o Serum, que fez uma parceria com essa universidade inglesa e o AstraZeneca, para que cedesse ao Brasil 2 milhões de doses, para que o governo federal se antecipasse a vacina do Butantan. Aí que aconteceu? O Dória foi lá, deu uma rasteira. Porque, na verdade, essas vacinas deviam ter chegado já, o avião estava taxiado, estava parado aqui em Recife, já deviam ter chegado e não chegaram ao Brasil, porque o primeiro-ministro da Índia disse, não, gente, eu tenho 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e a Índia é um dos países que tem mais infectados por coronavírus, não tem mais mortes, mas mais infectados. Eu não vou exceder para o Brasil. Ou seja, a Índia usou o quê? Usou a sua prioridade, está sendo produzido no Brasil, primeiro eu, como o Trump fazia, first on, primeiro americano. Então, nesse caso,
essa vacina pode chegar aqui, porque está sendo produzida por um laboratório. O Brasil tem esse contrato, né, com a Fiocruz fabricar milhões e milhões de vacinas, mas certamente, se chegar, vai chegar semana que vem, uma semana depois que o governo de São Paulo fez a primeira vacina no enfermeira do Instituto Emílio Ribas, lá de São Paulo. Apesar do início da vacinação, doutor Dilson mantém a previsão de mortes pela Covid-19 acima de 250 mil para o Brasil? E qual seria a previsão de controle da pandemia? Olha só, veja, nós temos problemas estratégicos fundamentais. Veja, só conseguimos utilizar 6 milhões de doses principalmente a partir de hoje, nessa segunda-feira, dia 18, graças à importação de 6 milhões de doses que vieram diretamente do Sinovac da China. Não produzimos aqui ainda nada, tá certo? Vamos começar a produzir a partir de agora, essa semana ou da outra semana. A Fundação Oswaldo Cruz, que teria mais condições de fabricar vacinas, em relação ao Butantan, ela não conseguiu receber ainda um ingrediente fundamental, que é o IFA, né? O ingrediente farmacêutico ativo. Então, a Fundação deve demorar algum tempo para produzir as primeiras vacinas e assim por diante. Outra coisa que é importante, a vacina, quando você utiliza, você começa a produzir anticorpos plenamente acima de 20 dias. Nesses 20 dias, e depois que você vai começar a usar a vacina em pacientes de alto risco, ou seja, pacientes da área de saúde, idosos e tudo mais. Veja, a segunda onda está sendo patrocinada por quem? Pelos jovens que saem de casa para fazer festa, para beijar na boca, para usar cocaína, para fumar maconha, para transar e assim por diante. Então, ou seja, esse comportamento irresponsável não vai acabar, vai até se acentuar. O que é que vai acontecer é que nesses períodos, ou seja, que nós imaginamos que o pool de vacina vai ser completa, principalmente daqui a 3 meses, vai continuar morrendo muita gente. Então, entre 250 e 300 mil pessoas vão morrer até o final do ano, ou seja, mais ou menos umas 40 mil pessoas aí daqui em diante, tá certo? Então, por quê? Por conta dessa dificuldade que você tem, em relação à população, em relação à produção, à distribuição dessa vacina, e porque ela precisa de algum tempo a ser imunizada. E a população que está patrocinando essa segunda onda são jovens e tudo mais, esses jovens vão ser os últimos a ser imunizados, ou seja, vão lá para o segundo semestre, ao final de novembro para dezembro. Então, nesse caso, nós já trabalhamos matematicamente esses dados, né, e com curva de tendência, e mantemos que o Brasil deverá chegar ao final da pandemia. Final não, que ela não vai acabar nunca, ela vai se transformar numa endemia, em torno de 300 mil casos até o final do ano. Ou seja, nos próximos meses, a gente vai ter ainda que conviver com 1.000 mortes, entre 1.500 mortes durante bastante tempo, alguns meses assim, e assim por diante. Doutor Dilson, a Risonete aqui, ela está pedindo, peço ao doutor Dilson que repita, quem tem alergia a S, dipirona, ele ficou, mas não, ele explicou, mas não entendi, se pode tomar ou não a vacina? Olha só, Risonete, foi importante você perguntar isso aí. Eu falei apenas o seguinte, como a vacina é um imunobiológico, nós temos vários remédios comuns que dão mais alergia do que a vacina. E eu citei que o AS infantil, o ácido acetilsalicílico é um deles. O ácido acetilsalicílico é um remédio fundamental, mas ele tem muito mais efeitos colaterais do que uma vacina desse tipo. Só para termos de comparação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só para dizer o seguinte, que a chance de uma pessoa ter alergia ao tomar um AS ou dipirona é maior do que você tem de ter uma reação grave a uma vacina desse tipo, que você usa um vírus morto ou um vírus atenuado. No caso da gente, está usando o vírus, o SARS-CoV-2, ele está morto, ele foi morto através de processos farmacológicos importantes. Doutor Dilson, o comportamento da Anvisa na liberação da vacina do Butantan foi rápida e marcou o triunfo da ciência contra o negacionismo? Esses cientistas, eles não correm o risco de serem demitidos pelo governo, pois estão em choque contra a postura explícita pelo ministro da Saúde e do próprio governo? Olha, com certeza. O Almirante Barra Torres, por exemplo, ele é nomeado, né, foi nomeado pelo governo Bolsonaro, né? Todo esse pessoal, eles têm, como são agências, né, governamentais, eles têm mandatos, né? Eles não podem ser demitidos, a não ser
em casos extras, se cometer algum ilícito penal ou administrativo, é que eles poderiam ser solicitados sua substituição, mesmo assim com a homologação de órgãos de controle e assim por diante. Então, nesse caso, o que chamou a atenção é que a Anvisa, a agência de vigilância, que tem compromisso com a saúde de um povo, não com o governo, a gente tem que ver o seguinte: uma coisa é ser órgão de governo, outra coisa é órgão de Estado. A agência de vigilância sanitária, ela tem compromisso com quem? Ela tem compromisso com a população, independente que esteja lá na presidência, seja A ou B, seja obscurantista ou não. Ou seja, nesse caso, eu acredito que não haverá nada. No máximo, alguém vai vociferar contra essas pessoas que colocaram luz nesse processo, ou seja, mostrando que a única solução que nós temos no momento é a vacina. As outras soluções paliativas que temos é o uso de máscara, que reduz substancialmente quando se usa máscara de um lado, eu e o meu oponente reduz bastante, o distanciamento social. E, obviamente, algumas medidas drásticas que devem ser tomadas no caso de Manaus, que seria o lockdown, como foi feito na China. Se o Brasil tivesse feito um lockdown completo para toda a sociedade durante um mês ou 45 dias, nós não passaríamos por esse tipo de coisa. Nós fizemos aqui o lockdown meia boca, ou seja, com transporte público. Gente, o que mais aglomera gente é transporte público. Aqui você não vê muito ônibus cheio, mas nas capitais, metrôs e ônibus, por exemplo, você fica cara a cara, face a face com as pessoas. É impossível você transportar 110 milhões de trabalhadores, de uma maneira geral, e você não contamina essas pessoas. O que é que aglomera mais? O comércio, de uma maneira geral, principalmente o supermercado, está aberto. O comércio. O que é que aglomera menos? As escolas estão fechadas. Ou seja, que numa escola tem previsibilidade, ou seja, eu tenho um professor, eu tenho alunos, é um espaço onde eu posso prever, onde eu posso colocar o professor totalmente controlado, com face shield, com a máscara profissional, com N95. Eu posso colocar as crianças também ali. Eu posso colocar 35%, 30% das crianças estudando em cada turno. Agora, eu não posso fazer isso num posto de saúde, gente. Eu não posso fazer isso num hospital, numa UTI. Ou seja, quem corre mais risco está aberto. Quem corre pouco risco, muito pouco risco, está fechado. Ou seja, essa brincadeira que foi feita no Brasil fez com que a doença se alastrasse. Nós temos 3% da população mundial, 3%, e temos 10% da mortalidade do mundo todo. 10% da mortalidade do mundo todo e 10% dos infectados. O mundo todo tem quanto? 8 bilhões de pessoas, nós temos quanto? 8 milhões e 200 mil pessoas infectadas. Isso oficialmente. Obviamente, as pesquisas feitas pelas universidades brasileiras e vários institutos em São Paulo, Santa Catarina, até patrocinadas pelo governo federal, mostra que a infectividade chega entre 10 e 14 vezes. Ou seja, isso quer dizer que dos 8 milhões de pessoas que tiveram infecção e foram para postos de saúde e hospitais positivos, deve ter 80 milhões de pessoas que tiveram contato com o vírus e assim por diante. Então, nesse caso, foi exatamente esse tipo. Foi o mesmo comportamento que os americanos tiveram. Uma sociedade muito miscigenada, muito misturada, que acha que o indivíduo tem que se sobressair sobre a sociedade. Ou seja, meus direitos individuais valem mais do que os direitos coletivos. O que é que aconteceu? Lá a mesma coisa. Milhares de mortes e assim por diante. Então, nos países asiáticos, onde nós temos, assim, digamos assim, um grau de cumprimento, por exemplo, de ordens de uma maneira geral, as pessoas pensam mais no coletivo, a quantidade de mortalidade foi menor, como mostrou a própria China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a quantidade de morte infectada foi muito pequena e assim por diante. Porque fez um lockdown gigantesco, né, com 40 milhões de pessoas, ou seja, igual o Nordeste inteiro, fechou toda a sociedade e fez com que a sociedade, a partir de então, fosse monitorizada. Ou seja, se você tem caso de coronavírus, esses países fazem o quê? Eles rastreiam todos os contatos através do seu celular e fazem o bloqueio em casa por 14 dias toda essa população. Nós testamos pouco, diagnosticamos pouco e aprendemos a tratar durante a pandemia. Você veja, se você vai no hospital privado, o índice de mortalidade é metade do hospital público. Mostra que as condições que o Sistema Único de Saúde, a mortalidade de uma doença é 2 vezes mais, não pode. A mortalidade tem que ser igual.
O UTIsta é igual, o médico é igual. Então, por quê? Faltam condições numa e noutra. Se você chega num hospital como Sírio-Libanês, Albert Einstein, no hospital português ou qualquer hospital privado, a estatística de mortalidade por Covid nas UTIs são 50% a menos. Todas as pessoas podem utilizar essas vacinas ou sua segurança não foi testada em todos os pacientes e faixa etárias? Como ficam as grávidas, crianças e os imunodeprimidos, entre outros? Olha só, a Anvisa ontem, apesar de ter liberado as duas vacinas, a vacina do complexo Sinovac, Butantan de São Paulo, chinesa e brasileira, e da AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, fabricada pela Fiocruz. Mas mostrou bem claro que os relatórios da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, do governo federal, que a sede é no Rio de Janeiro, usou muito pouco a população idosa, que é a população que morre mais. Ou seja, na verdade, durante o uso é que nós vamos avaliar se essa população ela tem mais ou menos risco com essa vacina, não. Então, ou seja, a vacina foi desenvolvida em 8 meses, né? Ou seja, foi um recorde mundial. A vacina anterior, que foi desenvolvida em menor tempo, no mundo todo, demorou 4 anos. Então, foi um dos maiores feitos da humanidade de todos os tempos, você desenvolver um produto desse tipo no meio de uma pandemia em apenas 8 meses. Mas, respondendo à sua pergunta, muitos grupos não foram testados como grávidas. Aí vai valer o quê? Vai valer o conhecimento médico do uso de vacinas de imunobiológico anterior, ou seja, nós usamos, eu tenho 40 anos de formado, eu uso vacina em meus pacientes há 40 anos. Então, eu tenho que responder isso aí e me responsabilizar sobre a autorização desses grupos que não foram objeto de pesquisa. Crianças abaixo de 5 anos, recém-nascidos, grávidas. Por quê? Porque a vacina da Coronavac, por exemplo, o grupo prioritário dela foi o grupo que tem mais doença. Então, por isso que a eficiência dela, a eficácia, foi menor. Porque, veja, você fazer, por exemplo, na China, que tem muita gente e poucos casos, é difícil alguém se infectar. Mas no Brasil não, nós usamos profissionais de saúde, onde temos a maior quantidade de pacientes que se infectam. É por isso que a eficácia da vacina, no geral, mal deu para chegar o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que seria 50%. Ela chegou a 50,38%. Mas veja, quando foi divulgado esses dados, até nisso esses dados foram divulgados erradamente. Quem tem que divulgar isso aí, gente, quem tem que divulgar isso aí são cientistas que participaram da pesquisa. Primeiro, o governador de São Paulo foi lá para onde? Para Miami. E não quis participar do dia. Olha, se era tão importante, por que não quis? Porque quando ele viu que era 50%, era metade da imunização, ou seja, a vacina só imuniza metade, nesse caso eu teria que fazer mais de uma dose, 2 doses e assim por diante, ele foi para Miami. E quando o Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, foi, se enrolou todo. Eu senti que ele estava constrangido, porque ele achava que deveria dar igual a vacina que foi feita na Turquia. Essa vacina foi usada na Turquia e lá a eficácia foi de 91%. Mas por quê? Porque, veja, porque no Brasil foi usado a parte que a gente chama hard, dura. A parte mais dura que tem foi colocada para profissionais de saúde hospitalares. E por isso é que a eficiência foi menor, porque você está bombardeado dentro de um hospital por muitos vírus, a densidade de vírus, a carga viral é bem maior. Então, 50%. Mas veja, esqueceram de dizer que pacientes que têm poucos sintomas, ou seja, que tem a doença, mas tem poucos sintomas, não precisa nem tomar remédio, mas tem uma febrezinha, dorzinha de garganta, ela reduziu em 78%. E no grupo que usou a vacina, por exemplo, ninguém foi para a UTI, nem usou oxigênio para a sala vermelha, nem foi para a UTI ser entubado. Ou seja, ela evitou 100% dos casos graves. Então, só evitar 100% dos casos graves que vão para o hospital, essa vacina já valeu, entendeu? Então, por isso que esses números são tão divergentes e tão difíceis de interpretar. Agora, nós aclaramos um pouquinho, de uma maneira geral, para que você saiba. No geral, 50,38%. Para pacientes que têm poucos sintomas, ela chega a proteger 78%, mas para você que vai para a UTI, para uma sala vermelha, usar oxigênio, como aconteceu em Manaus, e para o camarada que vai ser internado e entubado, podendo ter lesões cardíacas, pulmonares, renais, ela foi 100% eficaz. Então, nesse caso, esses grupos, elas vão ter que ser objetos de nova pesquisa, de pesquisa contínua, e o médico experiente, ele vai lá prescrever
e dizer ao paciente qual é o risco que ele tem e qual é o benefício. Então, por exemplo, no caso de uma grávida, se ela ultrapassou o primeiro trimestre, onde a criança está desenvolvendo o neuroeixo, a parte neurológica, a parte cardiológica, até 3 meses, eu não usaria. Mas ultrapassou, por exemplo, os 6 meses, com toda a margem de segurança, eu faria. Mas veja, isso acontece também para remédio. Durante os primeiros 3 meses, eu não uso remédio para nada. A gente praticamente não usa remédio em grávida. São muito poucas drogas que são absolutamente seguras em gestantes. E aí é o seguinte, o médico vai usar a ciência, o bom senso, e vai prescrever e se responsabilizar. Todos que chegarem a mim, eu vou fazer isso por escrito, entendeu? Dizendo quem pode e quem não pode. Baseado em quê? Se a vacinação não teve esse grupo analisado, nós vamos utilizar o que sabemos das vacinas anteriores, porque já usamos vacina há muito tempo, há mais de um século. E esse tipo de vacina com essa tecnologia, pelo menos há 40 anos nós utilizamos. Doutor Dilson, a frase da semana. Olha, a frase da semana, meu caro, é sobre a esperança, né? Diz o seguinte, sofrer na vida é inevitável, ficar imune ao sofrimento é impossível, acreditar em dias melhores, isso é essencial. E eu acredito que com essa vacina e com o que nós já aprendemos com a tecnologia nova de imunobiológicos, nós vamos melhorar. E vamos nos preparar para quê? Para a próxima pandemia. A próxima pandemia vai acontecer. Os últimos tempos que tivemos pandemia, em torno de 100 anos, faz 100 anos, 1918, né, que tivemos a famosa gripe espanhola, mas vamos ter outras pandemias e estaremos muito mais bem preparados para nos contrapormos a tudo isso. Para você, Alberto Passo, um grande abraço. Para o público ouvinte da Cultura dos Palmares, um abraço e, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira.